Olá pessoal, para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal. E para você que já me acompanha, como eu sempre digo, é uma satisfação, é um privilégio ter você aqui de novo. E a minha conversa com você hoje é sobre o preenchimento de mandíbula. E quero falar para você por que se preenche mandíbula e por que esse assunto aqui. Primeiramente, alguns dias atrás, semana passada, se não me falha a memória, eu postei um vídeo sobre mandíbula e sobre o preenchimento da mandíbula no Instagram da Vitapele. E veio muito questionamento para mim a respeito desse processo. E como nós estamos atendendo um volume muito maior de pacientes, isso acaba tendo um aumento nesse tipo de indicação desse tipo de processo. Isso também acaba sendo muito questionado dentro do consultório, acaba sendo alvo de muita dúvida dentro do consultório. Então eu achei que é interessante e achei que era fundamental eu trazer para que você tenha informações adequadas para fazer o julgamento daquilo que você realmente busca na sua vida. Tá legal? Então hoje o assunto é mandíbula. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do preenchimento do corpo da mandíbula e do ângulo da mandíbula. E qual a sua função no processo de rejuvenescimento facial e de harmonização facial. Porém, para que eu possa conversar com você a respeito da função do preenchimento da mandíbula no tratamento de harmonização facial, eu preciso que você entenda que a nossa face tem 3 pontos de sustentação. O primeiro ponto de sustentação que nós sempre avaliamos antes mesmo de chegar à mandíbula é a região malar, que é essa região lateral que nós preenchemos para dar um pouquinho mais de volume e para fazer um efeito de lifting superior e posterior na face. O segundo ponto de sustentação que nós temos na face, aí sim ele já é parte da mandíbula, que é na região do queixo. Lembrando que o queixo ele é formado pela fusão dos 2 corpos da mandíbula, um de cada lado. E o terceiro ponto de sustentação que nós temos na face é o ângulo da mandíbula, que é essa região que nós sentimos se palparmos, que faz uma curva aqui no fundo. Então veja, dos 3 pontos de sustentação facial, 2 ficam localizados na região inferior e 1 na região superior. E a gente vai entender a importância que existe de trabalhar mandíbula dentro do processo. E existem 2 pontos fundamentais pelos quais a gente hoje indica o preenchimento da mandíbula em praticamente todos os processos de harmonização. É porque o preenchimento da mandíbula em seus 2 pivôs de sustentação vai nos dar melhora do nosso eixo vertical da face. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu preencho a região anterior da mandíbula aqui no queixo, eu vou aumentar a verticalidade da minha face e vou tracionar o que eu tenho de trás para frente, fazendo uma espécie de lifting anterior do rosto. E quando eu preencho a região do ângulo da mandíbula, eu vou tracionar o tecido na região posterior em toda a parte inferior do rosto, fazendo como se fosse um efeito de lifting posterior nessa região de baixo. Quando eu faço esses 2 processos simultaneamente, é como se eu esticasse essa região da pele aqui, essa parte inferior da minha face, para os 2 lados, tanto para frente quanto para trás. E quando eu faço isso, eu melhoro inevitavelmente o contorno do meu rosto, eu deixo ele alinhado. E com isso, eu começo a ter uma percepção, uma diferenciação bem visível do que é pescoço para o que é face, que é uma das características básicas e fundamentais de um rosto mais jovem. À medida que a gente envelhece, a perda estrutural que nós temos faz com que o nosso rosto literalmente escorra, dando ao pescoço a aparência de que ele está solto da estrutura muscular dele e fique aquela pele caída e flácida embaixo. Então o preenchimento da região mandibular, o tratamento, melhor dizendo, da região mandibular é fundamental para que você tenha sucesso no processo de rejuvenescimento com harmonização facial. E aqui, pessoal, para que vocês façam esse tipo de procedimento sem medo e tranquilos, façam a sua avaliação, questionem e entendam o processo de uma forma geral. Entendam que o nosso envelhecimento ele não ocorre apenas na aparência externa. Eu tenho perda de estrutura óssea que precisa ser trabalhada, eu tenho flacidez muscular
que vai precisar também ser levado em consideração, e eu tenho perda de tecido gorduroso, além das perdas estruturais da pele. Então vejam que um bom trabalho de harmonização facial, ele não se restringe ao preenchimento de reposição de estruturas e de pontos de sustentação, mas também ele vai estar conjugando esse processo de reposição de estrutural que vai se perdendo com o tratamento da sua pele, pensando em todo esse contexto, né, de prejuízo que a idade vai nos trazendo. Então, pessoal, sempre, antes de qualquer coisa, procure um profissional para lhe atender, converse com ele, entenda qual é a proposta de trabalho dele, entenda qual é a sua real situação e a sua necessidade. E a partir daí é que vai ser montado então um programa, né, um projeto de tratamento com um planejamento, e nem sempre a gente consegue fazer tudo no mesmo momento, no mesmo ato. Eu costumo dividir todos os processos em momentos. Por quê? Porque num primeiro momento eu tenho uma condição de pele, uma situação, e eu vou começar a trabalhar ela. Às vezes eu preciso espessar a pele da pessoa para que depois eu possa preencher os pontos de sustentação e essa pele tenha então condições de ancorar em cima desses pontos, e aí se tem um bom efeito do procedimento. Então, nada é exatamente igual para todo mundo. Na realidade, quando a gente fala em personalização, é literalmente uma personalização. Cada pessoa tem o seu ponto anatômico num determinado lugar, considerando os seus ângulos faciais, a sua estrutura, as suas funções de dia a dia, a sua cinética facial, a sua profissão, os seus hábitos de vida, a sua qualidade de sono, a sua alimentação, o volume de água que ingere. Todas essas coisas envolvidas vão trazer modificações para o nosso tecido, vão fazer com que o nosso envelhecimento ocorra de uma forma ou de outra. E isso tudo vai ser levado em consideração quando a gente vai planejar o seu tratamento. Por isso que é indispensável que você seja consultado, que você passe pela consulta, que você faça esse processo de avaliação antes do procedimento, porque na verdade ele é o que vai gerar o resultado. A sua expectativa tem que estar de acordo com o que o processo pode oferecer para você. Eu espero que eu tenha conseguido te fazer entender um pouquinho mais sobre a importância do preenchimento da mandíbula, sobre a função desse preenchimento dentro do processo de rejuvenescimento e harmonização facial. E qualquer coisa que você precisar, eu estou à sua disposição. Pode me chamar aqui nas mensagens, através do Instagram, seja o da VitaPele, seja o meu pessoal, e eu vou ter o maior prazer em te ajudar e responder e esclarecer as suas dúvidas. Um grande abraço a todos.